Você acredita que o Espírito Santo convence você do pecado? Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Vamos ver. Nosso tema de hoje é exatamente isso. O Espírito Santo convence do pecado? E a nossa leitura está em João capítulo 16, versículo 8, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, muitos irmãos acreditam que o Espírito Santo é uma espécie de xerife do céu. Eles defendem que o Espírito Santo mostra os nossos erros e pecado diariamente. Parece que o papel do Espírito Santo é esse. Ele fica nos avisando, sabe, quando nós erramos e pecamos. E para muitos, eles usam esse versículo para se apoiar nessa ideia. Mas será que é isso mesmo que o versículo está falando? A leitura ela continua e eu gostaria de refletir com você a respeito disso. Eu vou pegar aqui a Bíblia para nós lermos na Bíblia como está escrito, para você ver se realmente essa é a função do Espírito Santo, ficar todo o tempo nos convencendo do pecado. Vamos lá? Então, 1 João capítulo 16, versículo 8, diz assim: Quando ele vier, convencerá, foi a nossa leitura, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o versículo 9 diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Veja bem, quem são as pessoas que não creem em Jesus? Não são os crentes creem em Jesus. Eu vou continuar, olha o que diz. Primeiro ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 9 diz, do pecado porque não creem em mim. Versículo 10 diz, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Aqui Jesus já está falando para outro grupo de pessoas. Para quem? Para os crentes, para os discípulos. Isso serve para nós. Então, no versículo 10 ele diz, da justiça porque eu vou para o Pai. Então o Espírito Santo vem convencer o mundo. Muito bem, o mundo. Mas no mundo existem ímpios, justos. E agora o versículo 11, eu quero ler para você, que diz assim, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a primeira parte do versículo, Jesus primeiro cita algo muito importante a respeito do trabalho do Espírito Santo de convencer. Convencer, só que ele divide ali o direcionamento do versículo. Por isso que eu estou lendo assim para você. Então a primeira parte ele diz, do pecado porque não creem em mim. Jesus está se referindo aos ímpios que não creem nele. Como essas pessoas vão chegar ao arrependimento? Se o Espírito Santo os convencer dos seus pecados, para que eles reconheçam que necessitam de um Salvador. O Espírito Santo, para aquele que já recebeu Jesus como Salvador, né, que recebeu o Espírito na sua vida, o Espírito Santo não vai mais convencer ele do pecado. Se o crente peca, ele não necessita de ninguém para que ele seja convencido. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou. Agora, o ímpio não. O ímpio vive no pecado. Ele necessita ser convencido de que essa vida não condiz com a palavra de Deus e que ele necessita de um Salvador. O Espírito Santo vem e o que Jesus diz? Para convencê-los, porque eles não creem em Jesus. Eles precisam crer em Jesus e para crer eles necessitam de convencimento, serem convencidos que são pecadores e necessitam de um Salvador. E o versículo 10 diz, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus olha para os discípulos, né? Isso serve para a igreja e diz, olha, o Espírito Santo vem para vocês também, para convencer vocês da justiça, que vocês são justos todos os dias. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez você não esteja escutando, mas o que ele está falando é, você é justo, meu filho. Você recebeu justiça. Ele veio nos convencer da justiça.
você é justo em Cristo Jesus. Para nós, o Espírito Santo está nos convencendo da justiça, não do pecado. Somos justos em Cristo, porque muitos cristãos se acham pecadores, sabe? Eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu cometi uma falha, então eu preciso agora, sabe? Eu não vou nem entrar nesse mérito de arrependimento. Não, o Espírito Santo vem e diz, você errou, não era para ter errado, é verdade. Você é filho de Deus, justo. O Espírito de Deus precisa estar convencendo muitos crentes todos os dias da justiça, porque muitos não acreditam. Eles acreditam que uma falha já tiram ele da posição de justiça. Isso não é verdade, senão o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E você sabe que não é isso que nós entendemos e nem o que a Bíblia diz. O sacrifício de Cristo foi e sempre será suficiente. Se Ele te justificou, você é justo. Ponto. O Espírito Santo está dizendo para você, você é justo, meu filho. Sempre será justo, ok? E para finalizar, o versículo continua, o versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo veio convencer o ímpio do seu pecado, que ele precisa se arrepender, veio convencer os crentes da sua justiça em Cristo e também veio todos os dias falar para o diabo. Falar o quê? Que ele é condenado, ele tem juízo eterno. É o que está dizendo aqui, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, sabe? É por isso que ele tenta nos derrotar, nos destruir todos os dias. E o Espírito de Deus está dizendo para ele, olha, Satanás, você já recebeu o juízo de Deus. Todos os dias o Espírito fica lembrando ele, você recebeu juízo de Deus, juízo de morte eterna. Não tem mais volta, sabe? Essa palavra não é para a igreja, não é para o ímpio, é para o diabo. O Espírito Santo, todos os dias, eu sei que a palavra aqui é convencimento, porque o diabo, irmãos, ele não se convence que ele está derrotado. É por isso que ele, todos os dias, dioturnamente, ele luta contra a igreja. Mas o Espírito Santo diz, olha, você precisa se convencer que você já recebeu o juízo de Deus. A igreja é mais que vencedora. O ímpio necessita de um salvador, mas você não. Você recebeu o juízo eterno, morte eterna, condenação eterna. É isso que está dizendo. Então não viva uma vida com medo de Deus, achando que Ele liberou o Espírito dele, colocou em você, você é morada do Espírito, para Ele convencer você de pecado. Você não precisa que ninguém te convença de pecado. Quem precisa é o ímpio. Ele precisa ser convencido dos seus pecados e receba Jesus como Salvador. Amém, queridos? Eu quero fazer a confissão com você para a gente finalizar. E a confissão diz assim: já fui convencido do pecado pelo Espírito, do pecado de não crer em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo não lembra que pequei, mas fui perdoado em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa mais e mais, sua família, sua saúde, em nome de Jesus, e até o próximo devocional.